Meus amigos torcedores apaixonados por futebol, preparem o coração porque os bastidores do esporte estão fervendo de uma forma que ninguém esperava, e um boato gigantesco começou a tomar conta das redes sociais nas últimas horas. Durante a tão aguardada entrevista coletiva para o anúncio da lista oficial de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo, o técnico italiano Carlo Ancelotti acabou soltando algumas declarações enigmáticas que, para os mais atentos e para a imprensa especializada que vive de decifrar entrelinhas, soaram como um verdadeiro recado direcionado ao São Paulo. O clima no auditório já estava tenso com as perguntas sobre os 26 nomes escolhidos para buscar o hexacampeonato mundial na América do Norte, mas tudo mudou de figura quando o comandante foi questionado sobre a preparação física dos atletas que atuam no futebol sul-americano e a estrutura que ele pretendia utilizar como apoio no Brasil antes do embarque definitivo. Em meio a elogios ao nível de competitividade local e à evolução dos clubes nos últimos anos, Ancelotti citou nominalmente a importância de se ter referências de excelência estrutural no país, mencionando que observa muito de perto tudo o que acontece na capital paulista e destacando a admiração que possui pela história vitoriosa e pela organização de certas instituições que sabem como tratar o futebol com a grandeza que ele merece. Esse comentário, aparentemente despretensioso para o público leigo, foi o estupim para uma enxurrada de especulações e boatos de bastidores que dão conta de que o treinador estaria mandando um sinal verde bem claro para a diretoria do tricolor paulista sobre o seu futuro após o ciclo com a amarelinha. Torcedores e influenciadores digitais começaram a espalhar o rumor de que já existem conversas de bastidores, empresários sondando a possibilidade de o comandante italiano assumir um projeto de longo prazo no Morumbi assim que seu vínculo com a Confederação Brasileira de Futebol se encerrar. A comunidade são paulina nas redes sociais simplesmente entrou em êxtase com a teoria de que um dos maiores técnicos da história do futebol mundial possui um carinho especial e uma admiração secreta pelo clube, enxergando na fala dele durante a convocação da Copa uma espécie de flerte profissional que pavimenta o caminho para uma futura negociação bombástica. Quem conhece o estilo refinado e diplomático do treinador sabe que ele não dá ponto sem nó e que cada palavra dita, em um evento com tamanha visibilidade mundial, é friamente calculada, o que só aumenta a convicção de quem acredita que o recado teve sim um destinatário muito bem definido. As teorias de conspiração ganham ainda mais força quando analisamos o atual momento do futebol brasileiro, onde grandes técnicos estrangeiros encontram terra fértil para construir hegemonia e cravar seus nomes na história do nosso continente. Os defensores desse rumor apontam que o comandante estaria fascinado com a atmosfera do Morumbi lotado e com a mística tricolor em competições de mata-mata, algo que combina perfeitamente com o DNA copeiro do próprio treinador que coleciona taças da Liga dos Campeões da Europa em seu currículo invejável. Dizem as más línguas que pessoas ligadas ao clube paulista já teriam recebido relatórios positivos sobre o interesse do staff do europeu em conhecer melhor as instalações do centro de treinamento da Barra Funda e de Cotia, buscando entender como funciona a transição da base que sempre revela joias para o mundo. Para o torcedor que vive e respira a instituição, sonhar com uma contratação desse calibre não é apenas um delírio, mas a consagração máxima de uma reconstrução institucional que devolveu o orgulho de torcer e o respeito internacional que o clube sempre ostentou em suas épocas mais douradas. Obviamente, o cenário atual exige cautela, pois estamos falando de um boato que surge justamente no momento de maior foco do treinador, que tem a missão monumental de guiar o Brasil rumo ao topo do mundo na Copa, o que faz com que qualquer declaração seja amplificada ao extremo. Os céticos argumentam que tudo não passa de uma enorme coincidência e de uma resposta genérica de pura cortesia de um homem educado que sabe valorizar o futebol do país que o acolheu de braços abertos para este desafio de seleções. No entanto, o futebol é movido justamente por essa paixão irracional e pela fofoca de mercado que agita as arquibancadas, e ninguém pode proibir o torcedor de imaginar o impacto revolucionário que a chegada de uma mente brilhante do futebol europeu traria para o dia a dia do clube. Se esse recado foi de fato uma piscada de olho intencional para a alta cúpula tricolor ou apenas um comentário elogioso sobre o futebol do estado de São Paulo, só o tempo e os desdobramentos pós-mundial poderão nos dizer com total certeza absoluta. Enquanto a bola não rola e o futuro permanece envolto em mistério e conjecturas, nós continuamos acompanhando cada passo, cada entrevista e cada sussurro de bastidor para trazer todas as novidades quentes diretamente para vocês que são a alma do esporte. Essa conexão visceral que temos com o futebol é o que nos move a buscar os detalhes que ninguém mais enxerga e a debater os cenários mais inacreditáveis que mexem com as nossas estruturas emocionais. Se você também é daqueles que não consegue passar o dia sem debater o seu clube do coração, sem analisar cada especulação de transferência e sem vibrar com as grandes histórias que só o esporte bretão é capaz de proporcionar na nossa vida diária, fique sempre ligado por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para fortalecer a nossa comunidade de apaixonados, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo e deixar aquela curtida caprichada que nos ajuda demais a crescer e a continuar trazendo esse jornalismo feito de torcedor para torcedor, com muita emoção, respeito e a paixão que nos une.